Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, tenho visto, pessoal, muitos sites, né? Grupos da internet, Facebook, né? Nas redes sociais em geral, muita gente falando que a Bíblia foi corrompida, que a Bíblia ela não é confiável, porque ela foi escrita por homens e ela foi mudada de acordo com os interesses, né, de alguns, etc. E, então nós não podemos colocar nossa fé nesse livro, né, naquilo que está narrado e registrado ali. Bom, então, a Bíblia, pessoal, a Bíblia foi corrompida? Bom, nesse breve estudo vamos mostrar, né, porque entendemos que essas afirmações são afirmações sem fundamento, ok? Então tem muita gente que diz, né, que a Igreja Católica modificou a Bíblia. Bom, se ela modificou a Bíblia, como é que ela deixou? Isso aqui é uma Bíblia católica, né? Como é que ela deixou registrado aqui textos que testificam contra as suas práticas? Certo? A Bíblia tem aqui, ó, mostra muita coisa que Roma pratica. Vai contra a Bíblia que ela mesma teria modificado. Então, está aqui, ó, uma tradução católica romana, mas que vários textos aqui que você pode utilizar contra as práticas da própria Igreja Romana. Então, essa afirmação, tá? Se você afirma isso, esse simples argumento já coloca por terra essa sua afirmação de que a Igreja Católica mudou a Bíblia. Certo? Não mudou mesmo, meu amigo. Tá? Se eu fosse mudar alguma coisa, então eu corromperia o texto. Qualquer texto lá que tivesse me comprometendo, eu iria lá e corromperia. Ué. Certo? Mas eles não fizeram isso. Tá? Por quê? Deus preserva a Escritura. Ok? Se eles tivessem feito isso, seria muito fácil condená-los, porque a quantidade de textos, né, que existem aí, a quantidade de manuscritos, certamente denunciaria essa prática espúria, ok? Tal ceticismo é verdadeiro de livros religiosos como um todo e a Bíblia em particular. Muitos de nós questionam a confiabilidade da Bíblia. Eu nunca questionei. Never. Never. Ok? Essa dúvida se origina a partir do que sabemos sobre a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Na maior parte destes milênios não existia imprensa, máquinas de xerox ou empresas gráficas ou editoras. Logo, os manuscritos originais eram copiados manualmente, geração após geração. E outra coisa, pessoal, o registro dessas histórias, né? Porque primeiro veio a tradição oral, né? Os antigos eles tinham uma memória de elefante, tá? Hoje em dia, o pessoal não se liga muito nessas coisas, né? Eu quero lá alguma coisa, eu vou lá na internet, imediatamente está aqui na minha mão. Então isso vai deixando essa atual geração totalmente preguiçosa, ok? Então os antigos eles tinham uma memória muito melhor do que a nossa, certo? Ou você vai dizer que tu não ficou preguiçoso? Eu tenho certeza que ficou, rapaz. Todo mundo tem essa preguiça mental atualmente, ok? Então, as pessoas de gerações que não tinham tanta facilidade como hoje, elas têm uma memória
mais treinada, ok? Como era a memória daquele povo da Bíblia, certo? Logo, os manuscritos eram copiados manualmente, geração após geração, e ao passo em que línguas morriam e novas surgiam, ao passo que impérios mudavam e novas forças ascendiam. Uma vez que os manuscritos originais há muitos perderam, como sabemos que o que lemos hoje na Bíblia é o que os autores originais de fato escreveram? Ou será que a Bíblia foi alterada ou corrompida, talvez pelos líderes na igreja, ou padres e monges que desejavam mudar sua mensagem para que ela se adequasse a seus propósitos? Eu já mostrei aqui um argumento, né? Já falei aqui um argumento que demonstra que isso não aconteceu, tá? Simples. Princípios de crítica textual. Esta dúvida naturalmente é verdadeira de qualquer escrito antigo. Ele coloca a linha do tempo, né? A linha do tempo abaixo ilustra o processo pelo qual qualquer escrito antigo foi preservado no decorrer do tempo. Ela mostra um exemplo de um documento antigo escrito 500 anos antes de Cristo. Esta data foi escolhida aleatoriamente. Este original, contudo, não dura indefinidamente. Logo antes que ele se deteriore, seja perdido ou destruído, uma cópia do manuscrito é feita. Primeira cópia. Uma classe profissional de pessoas chamadas escribas era responsável pelo trabalho de cópia. Ok? Tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso já, sabe, pessoal? Eu vou colocar aí depois na tela final. Com o passar dos anos, cópias são feitas, segunda e terceira cópias. Em determinado momento, uma cópia é preservada de maneira que ela está em existência até o dia de hoje. Terceira cópia. Em nosso exemplo, esta cópia existente foi escrita 500 anos antes de Cristo. Foi escrita 500... A cópia é 500 anos AD, né? Ano Domini, ok? O documento original é 500 AC. E o documento terceira cópia é 500 AD, que é depois de Cristo. Certo? Isto quer dizer que o mais cedo que podemos saber do estado do documento é apenas a partir de 500 AD. Ok? Porque essa que foi a cópia preservada. Deu para entender, né, pessoal? Consequentemente, o período de 500 AC a 500 AD, rotulado X no diagrama, é o período onde não podemos fazer quaisquer verificações de cópias, uma vez que todos os manuscritos desse período desapareceram. Então tá aqui, ó. Original 500 AC, primeira cópia. Passou-se aqui 1000 anos, veio a segunda cópia, e a cópia preservada foi uma terceira cópia, até os dias de hoje. Quanto mais curto o X, aqui, né, menos chance de erros de cópia, certo? Que ia copiando, né? Por exemplo, se erros de cópia intencionais ou do contrário foram feitos quando a segunda cópia foi feita a partir da primeira cópia, não seríamos capazes de detectar tais erros, ao passo que nenhum desses documentos está disponível para que sejam comparados um com o outro. Então, neste exemplo aqui, não tem como comparar esta terceira cópia restante com a primeira ou segunda cópia, ok? Ou mesmo com o original. Este simples período que antecede as cópias atualmente existentes, o período X, de 1000 anos, é, portanto, o intervalo da incerteza textual. Consequentemente, o princípio utilizado lida com questões acerca da confiabilidade. É analisar o período deste período de tempo. Quanto menor o intervalo X no diagrama, maior confiança colocamos na preservação acurada do documento em nosso período moderno, uma vez que o período de incerteza é reduzido. Claro, geralmente mais de uma cópia de manuscrito de um documento
está em existência hoje. Suponha que tenhamos duas cópias de manuscritos e na mesma seção de cada uma delas encontramos a seguinte expressão: João é ótima. João é ótimo. A primeira cópia traz João. É ótima, né? Feminino. E a segunda cópia traz João é ótimo. Então, com poucos manuscritos, é difícil descobrir os erros de cópia. Qual o manuscrito aqui que está errado? O primeiro ou o segundo? O autor original ou escreveu acerca de João ou acerca de João. E o outro destes manuscritos contém um erro de cópia. A pergunta é, qual cópia está errada? A partir dos manuscritos disponíveis é muito difícil determinar. Agora suponha que tenhamos encontrado mais cópias de manuscritos da mesma obra, conforme mostrados abaixo. João é ótima, João é ótimo, João é ótima, João é ótima. Quanto mais cópias restantes, mais fácil descobrir os erros de cópia. Então vimos aqui, né, que há 3 manuscritos que trazem João. Então, certamente, esse manuscrito remanescente, que não combina com esses outros 3, esse está errado. Agora é mais fácil deduzir qual manuscrito tem um erro de cópia. É mais provável que o erro tenha sido cometido uma vez, em vez de que o mesmo erro tenha se repetido 3 vezes. Logo, é provável que o manuscrito 2 seja a cópia que possui erros, e o autor estava escrevendo sobre João, não João. Então, este simples exemplo ilustra um segundo princípio utilizado para verificar a integridade do manuscrito. Quanto mais manuscritos estiverem disponíveis, mais fácil é detectar e corrigir erros e de acessar o conteúdo do original. Agora temos 2 indicadores embasados em evidências utilizados para determinar a confiabilidade textual dos documentos antigos. O primeiro indicador é mensurando o tempo entre a composição original e as mais antigas cópias de manuscritos existentes, e o segundo indicador, contar o número de cópias de manuscritos existentes. Uma vez que estes indicadores pertencem a qualquer escrito antigo, podemos avançar para aplicar tais indicadores às obras aceitas de história, conforme feito na tabela abaixo. Autor: César. Quando escrito? 50 a.C. Cópia mais antiga, 900 Anno Domini. Período de tempo, 950 anos, né? O número de cópias aqui, 10, né? 10 cópias. Platão. Veja, isso aqui é bem interessante, pessoal. Preste atenção, tá? Platão, 350 C. Cópia mais antiga, 900 AD. Período de tempo, 1250 anos. Número de cópias, 7. Aristóteles. Então vejam aqui, né? Quando escrito, a cópia mais antiga, o período de tempo e quantos manuscritos? 5. Vocês acham pouco ou muito isso aqui? 10, 7, 5, 8, né? Tucídides, Heródoto. Então está falando aqui, né, um intervalo entre o documento original e a cópia, período de tempo, né, quantos manuscritos, etc. Plínio, o que tem mais, Sófocles, né, 100 manuscritos, vejam só, a partir de qualquer obra. Aristóteles, a partir de qualquer obra. Estes escritores representam os maiores escritores clássicos da antiguidade. Então, quando você pega um livro de Plínio, um texto de Aristóteles, Heródoto,
você lê aquilo, você já leu algum texto deles? Você lê aquilo e você acredita que você está lendo o que o sujeito escreveu, certo? Não é? Ou alguém foi lá e modificou? Não, alguém enxertou uma ideia no meio do texto. Eu tenho certeza, meu amigo, que você não faz isso. Você lê esses textos aí como sendo textos, né, que transmitem a ideia do original, a ideia do autor inserida no texto original, correto? Eu tenho certeza. Tá? Não vem querer me enganar, eu tenho certeza. Certo? Então esses escritores representam os maiores escritores clássicos da antiguidade. Os escritos que moldaram o desenvolvimento da civilização ocidental. Em média, eles nos foram transmitidos por 10, 100 manuscritos, que estão preservados, começando a partir de aproximadamente 1000 anos após o original ter sido escrito. Então vejam só, eu tenho em mão aqui um texto de Aristóteles, ok? Aristóteles. Então foi traduzido do grego clássico para o português, certo? Agora, nem sei se é traduzido dos originais, né? Da cópia do grega, vamos ver aqui. Às vezes pode ter sido traduzido de uma língua já mais conhecida. Vamos ver se aqui traz. Traduções publicadas sob licença da editora Cultrix. A partir de declarações do próprio Aristóteles, sabe-se que ele realizou 2 tipos de composições: as endereçadas ao grande público, redigidas em forma mais dialética do que demonstrativa, e os escritos ditos filosóficos ou científicos, que eram lições destinadas aos alunos do liceu. Estas últimas foram as únicas que se conservaram, embora constituam pequena parcela do total que é atribuído desde a antiguidade a Aristóteles. Então tem aqui, ó. Tá aqui. Não fala. Política de Aristóteles, nas seguintes edições: Scriptorium Classicorum Bibliotheca Unuxiensis. Tradução inglesa, traduzido do francês. Parece que não foi traduzido diretamente do grego clássico, pessoal. Mas está aqui. Ó. Então eu leio isso aqui. Eu acho que se você for ler, você é estudante aí de filosofia, seja lá o que for, ou gosta de ler esses escritos, você vai ler isso aqui como sendo algo escrito por Aristóteles. Falemos da natureza, espécies da poesia, do condão de cada uma, de como se hão de compor as fábulas para o bom êxito do poema, depois do número e natureza das partes e bem assim da demais matéria dessa pesquisa, começando como manda a natureza pelas noções mais elementares. A epopeia, o poema trágico, bem como a comédia, o ditirambo, e em sua maior parte a arte do flauteiro e a do citaredo, todas vêm a ser, de modo geral, imitações. Olha aí, ditirambo é hino coral em louvor de Dionísio, o rei Baco, né? Baco. É o deus Baco, Dionísio. É isso, pessoal. Tá aqui. Certo? Aí, aqui ele está falando sobre... O nome desse livro é Poética. Certo? Poética. Dá para ler aí? Tá aqui em mão. Vejam só, traduzido, né? Não do grego, mas tá aí, ó. Ética Nicômano.
Nicômaco. Toda arte, toda indagação, assim como toda ação e todo propósito visam a algum bem, etc, etc, etc. Esse meu livro tá velhinho, mas tá aí, é da minha coleção, pessoal. Tá, os pensadores, tá? Em média, tá vendo esse escrito aqui, ó? Vejam só. Em média, eles foram transmitidos por 10, 100 manuscritos que estão preservados, começando a partir de aproximadamente 1000 anos após o original ter sido escrito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, melhor, né? Tá aqui, ó. Aristóteles. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então você lê aqui, ó, Aristóteles, fala, poxa, não, isso aqui é uma obra que foi modificada, viu? Puxa, foi modificada, isso não é Aristóteles, não. Hã? Tá bom. Tô falando isso é porque o povo fala isso da Bíblia, né? Não foi modificada, escrita por homens. Hã? Bom, a partir de um ponto de vista científico, ele diz, né? Estes dados podem ser considerados nosso experimento de controle, certo? Uma vez que ele abrange dados, história clássica e filosofia, que são aceitos e utilizados por acadêmicos e universidades em todo o mundo. Isso aqui é utilizado por acadêmicos, tá? E universidades mundo afora, ok? Então ele diz que, do ponto de vista científico, os dados a respeito dessas obras clássicas podem ser considerados o experimento de controle, uma vez que ele abrange dados, história clássica e filosofia, que são aceitos e utilizados por acadêmicos e universidades em todo o mundo, ok? Aí a gente vai aprender aqui um pouco, né, de coerência, certo? Coerência, entendeu? Então, se a esses escritos aqui é dado legitimidade de origem e autenticidade, certo? A Bíblia muito mais deve ser dado, certo? Pelos dados existentes, a origem e a autenticidade de seus textos, ok? Deve ser dado o quê? Deve ser dado, deve ser afirmado que os textos existentes, os textos bíblicos hoje existentes, né, se coadunam justamente com estes parâmetros, certo? Que são atribuídos a obras clássicas, certo? Porque a palavra de Deus, ela preenche de modo muito mais substancioso esses parâmetros, ok? Ditos científicos, tá bom? A seguinte tabela compara os escritos neotestamentários, seguindo tais critérios, ok? Ele diz. Isto pode ser considerado nossos dados experimentais. Isto é ciência, pessoal, método científico, tá? Método científico, bem aplicado aqui. Isto pode ser considerado nossos dados experimentais, que serão comparados aos nossos dados de controle, assim como qualquer investigação científica. Tá certinho, certo? Correto. Manuscritos. Quando escrito, data do manuscrito, período de tempo. O manuscrito John Ryland, 90 AD, data do manuscrito, 130 AD. A variação do tempo, 40 anos. Papiros de Bodmer, 90 AD, quando escrito, 150 a 200 AD, a data do manuscrito.
período de tempo, 110 anos. Chester Beatty, 60 AD, data do manuscrito, 80 AD, 20 anos, entre a data da composição e a data do manuscrito mais recente, tá, pessoal? Códice Vaticano, 60-90 AD, 325 AD, variação de tempo, 265 anos. Códice Sinaítico, 60-90 AD, 350 AD, 290 anos. Tradicionalmente datado de 200 AD, mas a pesquisa mais recente dá 80 AD. Vamos aprender aí, pessoal? Mas, entretanto, a pesquisa mais recente dá 80 AD. Não vamos trocar mas por mais, tá? Vamos parar com isso. Esta tabela nos oferece um breve destaque de alguns dos manuscritos existentes. Alguns, certo? São numerosos, muitos manuscritos remanescentes aí do Novo Testamento, certo? Do Antigo Testamento, ok? Bem mais do que esses aqui, viu, pessoal? 10 manuscritos, 5, 8. Tá aqui. César, 10 manuscritozinhos. Como é que eu tenho certeza? Olha só. Mas as pessoas têm certeza. Não, isso aqui é isso aí mesmo. Né? Essa figura aí existiu, César. Certo? Platão também é um cara que existiu, Aristóteles. Certo? Aristóteles existiu, pessoal. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Alguém bateu foto desse cara, pô? Tem foto? Tem fotografia desse sujeito? Tem fotografia dele? Né? Ah, não, mas tem ali uma escultura, sei lá o que for, certo? Mas não tem foto em cores não, né, pessoal? Mostrando a cor do olho dele, tem? Tá certo. Então tá aqui. Esta tabela nos oferece um breve destaque de alguns dos manuscritos existentes. O número de manuscritos neotestamentários é tão vasto, tá? Que seria impossível listá-los em uma tabela. Seria impossível listá-los todos em uma tabela, tá? Impossível, tá? Não tem espaço, né? Certo? Conforme um erudito que gastou anos estudando essa questão afirma, tá? Então vou repetir, os números de manuscritos neotestamentários é tão vasto que seria impossível listá-los todos em uma tabela, conforme um erudito que gastou anos estudando essa questão afirma. Vamos ver o que o sujeito afirmou, tá? Erudito, cara que se debruçou sobre a matéria durante anos, tá? Temos mais de 24 mil cópias de manuscritos de porções do Novo Testamento em existência hoje. 24 mil cópias. É por isso que esses caras, né, que adoram esses... É o pessoal que adora aí o Aristóteles, o Platão, os filósofos, eles têm ódio, né, rapaz? Eles têm muita raiva, porque eles se debruçam sobre algo que tem muito mais possibilidade de ser colocado em dúvida do que as escrituras. Eu posso afirmar, olha, eu não me satisfaço, tá? Aristóteles, para mim, sujeito não existiu, não. Tá? Aqui, ó, só tem 5 manuscritos, pô. Só existem 5 manuscritos da obra desse cara, pô. Entendeu? Só existem 5 manuscritos. Para mim, esse sujeito não existiu, não. Foi algum espertinho, tá? Lá da Idade Média, criou essa figura aqui, colocou lá, né, instalou esse sujeito lá no período da Grécia Antiga e pronto. Alguém criou esse sujeito, Aristóteles. Vocês sabiam que eu já criei? Eu criei, tá? Tem até o apelido dessa minha criação. Eu criei um filósofo,
os meus colegas lá no tribunal, né, eu ficava... os caras, às vezes, eles davam... eu achava que eles se achavam muito importantes, às vezes, sabe? Não, porque eu sou isso. Aí eu ficava observando a atitude do povo. Falei, pô, acho que esse cara tá se achando, sabe? Aí eu ia lá e escrevia uma frase. Né? Escrevia uma frase para, tipo assim, para zombar de determinado comportamento, sabe? Aí eu atribuí aquilo ali, vejam só. Vou colocar o nome do cara aqui, tá, pessoal? Eu atribuía os escritos lá a esse filósofo que eu inventei. Eu inventei esse cara, Cadeluca. Cadeluca, certo? E os caras acreditaram. Cadeluca, quem foi esse cara? Ah, esse é um filósofo da época lá da Idade Média, tá? É um sujeito meio obscuro. E eu vivia escrevendo um monte de coisa e mostrando para ele. Cadeluca. E os caras, caramba, rapaz, esse cara era impressionante. Até que um dia, sabe como é que é, né? Até que um dia eu cheguei e não aguentei, cara. Não, eu tenho que revelar para esses caras. Eles estão acreditando mesmo que existia um Cadeluca, né? Então eu fui e contei. Gente, é tudo coisa da minha cabeça. Esse sujeito não existe, não. Cadeluca não existe, nunca existiu. Até hoje, alguns deles, né, quando me encontram, falam comigo. E aí, Cade, beleza? Então é isso, né? Eu inventei um filósofo, ok? Simplesmente inventei o Cadeluca. Então eu posso muito bem afirmar que alguém inventou Aristóteles. Esse cara não existiu, só existem cinco manuscritos que atestam a existência do sujeito, poxa. Tá aí. Nenhum outro documento, ele diz aqui, se referindo ao Novo Testamento ainda, né? Nenhum outro documento da antiguidade sequer começa a se aproximar de tais números e atestação. Em comparação, a Ilíada de Homero vem em segundo lugar, com 643 manuscritos que ainda sobrevivem. Então eu tenho aqui, pessoal, esse texto. E ele está em grego, né? E em português, certo? A Ilíada de Homero. Então, vejam só, 643 manuscritos que ainda sobrevivem. Olha a diferença. Vejam só. Esse aqui está em segundo lugar, certo? Comparando com o Novo Testamento. Olha a diferença de cópias. E o cara ainda vem me dizer que a Bíblia foi modificada. Deixa de ser idiota, rapaz. Isso é coisa de gente imbecil, papagaio. É igual aquele. Como é? Aquele negócio lá do telefone sem fio, né? A Bíblia foi modificada. Aí vai. Aí não chega no final ele. Pessoal, a Bíblia foi modificada. Né? Burro, estúpido, idiota. Um proeminente estudioso do Museu Britânico corrobora isso. Vamos ver aqui. Isso aqui é o erudito e agora um proeminente estudioso no Museu Britânico corrobora isso. Certo? Estudiosos se satisfazem quando possuem substancialmente o texto verdadeiro dos principais escritores gregos e romanos. Contudo, nosso conhecimento de seus escritos depende de alguns meros manuscritos, ao passo que os manuscritos do Novo Testamento
são contados aos milhares, ok? Milhares, certo? As asserções, as asseverações, as afirmações de Kadeluca estão apenas, ou estavam, né, na minha cabeça, certo? Eu inventei o cara, né? Diferentemente, vejam só, tá? Diferentemente, por exemplo, do Novo Testamento, né? Cujos manuscritos, né, são muito mais numerosos do que esses, que atestam aí a existência desses filósofos gregos, ok? E também a existência de personagens romanos, como Júlio César. Júlio César, eu posso afirmar o seguinte, haja vista que só existem 10 documentos que atestam a sua existência, eu posso afirmar o seguinte, rapaz, quem inventou esse cara, foi William Shakespeare. E tem tese aí, hipóteses, afirmando que William Shakespeare foi invenção de outra pessoa, que ele nunca existiu. Né? Então, vejam só, crítica textual neotestamentária e Constantino. Um número significante desses manuscritos é extremamente antigo. Eu ganhei um livro acerca dos documentos mais antigos do Novo Testamento. A apresentação começa com... Então, aqui é a apresentação do livro lá que ele ganhou, né? Este livro fornece transcrições de 69 dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, datados do início do 2º século ao início do 4º século, contendo cerca de 2/3 do texto do Novo Testamento. Vejam só que testemunho, né? Textual. Isto é importante, uma vez que estes manuscritos vêm antes do imperador romano Constantino, tá? Aproximadamente 325 Anno Domini. É a ascensão ao poder da Igreja Romana, uma vez que tanto Constantino quanto a Igreja Romana são acusados de alterar o texto bíblico, certo? Nós podemos, então, né, de fato, testar esta alegação, mais um argumento, né? Nós podemos, de fato, testar esta alegação ao comparar os textos anteriores a Constantino, uma vez que os possuímos com os textos que vieram posteriormente. Quando os comparamos, descobrimos que os textos são os mesmos. O quê? Gente, então eu vivo falando aí que a Igreja Católica mudou a Bíblia. Eu sou um idiota. Tudo bem, rapaz, você é um idiota. Mas agora deixe de ser. Pare de falar essa palhaçada, essa bobagem, ok? Simplesmente deixe de ser um idiota, certo? Seja humilde, certo? Seja humilde. Aprenda, certo? Com aquilo que está à disposição de ser aprendido, ok? Então aprenda, certo? Uma vez que tanto Constantino quanto a Igreja Romana são acusados de alterar o texto bíblico, nós podemos de fato testar essa alegação, comparar os textos anteriores a Constantino, uma vez que os possuímos com os textos que vieram posteriormente. Quando os comparamos, descobrimos que os textos são os mesmos, ok? A mensagem dos textos de 200 AD é a mesma dos textos de 1200 AD. Nem a Igreja Católica Romana, nem Constantino alterou a Bíblia. Ok? Então você que fundamentou todo o seu conhecimento, fundamentou toda a sua filosofia devido à sua crença
na afirmação de que Roma e Constantino alteraram a Bíblia, eu só tenho a lamentar. E você deve soltar fogos, meu amigo, porque agora você saiu do erro para entrar naquilo que é correto. Entendeu? Então você agora sai do erro, deixa essa bobeira de lado, pare de ser papagaio de pirata, certo? E mude a sua opinião, porque ela não tem fundamento nenhum, certo? Esta não é uma declaração religiosa, ok? Essa declaração aqui não é religiosa. Ela está embasada unicamente em dados científicos. Tudo que ele fez aqui foi aplicar um método científico, apenas isso. A imagem abaixo ilustra a linha do tempo dos manuscritos a partir dos quais o Novo Testamento da Bíblia está embasado. Linha do tempo dos manuscritos do Novo Testamento. Está aqui originais, né? Novo Testamento. Vejam só. Constantino. Constantino veio aqui, ó. E aí o povo falou, não, nesse período aqui ele modificou a Bíblia, né? Ele modificou a Bíblia, mas não, vejam só. Esses textos, como demonstrado aqui, eles são anteriores a essa pessoa, certo? Tá aqui, ó. Então temos aqui, ó, a Bíblia moderna. As Bíblias modernas são traduzidas a partir dos manuscritos existentes mais antigos, muitos datados de 100 a 300 Anno Domini. Estes manuscritos fontes são bem anteriores a Constantino ou outras forças político-religiosas. Checkmate em vocês. Checkmate. Checkmate. Cadê? Tem um cavalinho aqui. Checkmate, pessoal. Checkmate. O rei, a rainha. Não, tem que pegar o rei. Checkmate. Checkmate. Está aqui o rei. Rei. Está aqui. A rainha, uma torre e adeusinho, rei. Checkmate. Não. Não é assim não, calma aí. Soltei o cabra errado. Checkmate. Checkmate. Acabou para vocês. Checkmate. Implicações da crítica textual. Então, o que podemos concluir a partir disto? Certamente, ao menos naquilo que podemos objetivamente mensurar, número de manuscritos existentes e períodos de tempo entre os manuscritos originais e os mais antigos. Então, ao menos naquilo que podemos objetivamente mensurar, número de manuscritos existentes e períodos de tempo entre os manuscritos originais e os mais antigos, o Novo Testamento é verificado em um nível bem mais elevado do que qualquer outra obra clássica, ok? O veredito ao qual a evidência nos leva é melhor resumida na seguinte declaração. Ser cético do texto resultante do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia em obscuridade, pois nenhum outro documento do período antigo é tão bem atestado bibliograficamente quanto o Novo Testamento. O que este acadêmico está dizendo é que, para ser consistente, se decidirmos duvidar da confiabilidade da preservação da Bíblia, nós deveríamos descartar tudo o que sabemos acerca da história clássica em geral,
certinho essa conclusão dele, é isso mesmo. Né? Se eu digo que a Bíblia não tem testemunho coerente com o seu conteúdo, né? Que seriam os manuscritos, os textos, que atestam que o texto atual combina com o texto antigo, então tudo isso aqui, ó, que vocês aí adoram, vocês que odeiam a Bíblia, né? Vocês adoram isso aqui. Esses caras aqui são, eles são. Então, se vocês querem aplicar esse raciocínio aí, raso, de que o Novo Testamento foi modificado, então vocês devem jogar fora isso aqui, tá? Porque se eu tenho que jogar fora o Novo Testamento, isso aqui não serve nem para limpar pé. Tá certo? O que este acadêmico está dizendo é que, para ser consistentes, se decidirmos duvidar da confiabilidade da preservação da Bíblia, nós deveríamos descartar tudo o que sabemos acerca da história clássica em geral. E isto nenhum histórico informado jamais fez. Eu acho que ele está querendo isto, nenhum historiador, informado jamais fez. Sabemos que os textos bíblicos não foram alterados ao passo que eras, línguas e impérios vieram e se foram, pois os manuscritos mais antigos antecedem tais acontecimentos. Por exemplo, sabemos que nenhum monge medieval extremamente zeloso acrescentou milagres de Jesus ao registro bíblico, uma vez que temos manuscritos que antecedem os monges medievais, e todos estes manuscritos anteriores também contêm os registros miraculosos de Jesus. Mas e a tradução da Bíblia? Mas e com relação aos erros envolvidos na tradução e o fato de que existem tantas versões diferentes da Bíblia hoje? Isso não mostra que é impossível determinar com precisão o que os autores originais realmente escreveram? Primeiro devemos esclarecer uma concepção errada muito comum, tá? Muitas pessoas pensam que a Bíblia hoje passou por uma série de passos de tradução, com cada língua sendo traduzida de uma língua anterior. Algo mais ou menos assim: grego, latim, inglês medieval, inglês shakespeariano, inglês moderno, todas as línguas modernas. Na verdade, as Bíblias em todas as línguas são traduzidas diretamente a partir da língua original. Para a tradução do Novo Testamento é assim: grego, língua moderna. E para o Antigo Testamento é assim: hebraico, língua moderna. Os textos base em grego e hebraico são padrão. Agora, isso aqui é interessante, tá? Portanto, as diferenças nas versões bíblicas vêm de como os linguistas escolhem traduzir as expressões para a língua de chegada. Então, muitos textos são traduzidos, ok? E compete ao tradutor, na hora de fazer a transcrição de uma língua para outra, compete ao tradutor escolher termos, sinônimos, ok? E colocar no texto. Então, de certa forma, toda tradução é uma interpretação ou uma escolha de palavras do tradutor, tá? Eu vou dar um exemplo que eu estava examinando um texto hoje do profeta Isaías, tá? Então vejam aqui, ó. Aqui em Isaías 7,3, tá? Isaías 7,3 fala assim, Sear Yasub, hebraico. Isaías 7,3. Este nome próprio, aqui é o nome próprio masculino, tá? Este nome próprio masculino sem a conjugação vav é simbólico, significando literalmente remanescente retornará. Então, o nome próprio, que você traduzindo fica remanescente retornará. O nome é traduzido ou transliterado pelas antigas versões bíblicas da seguinte maneira: a Septuaginta transcreve como Yasub, grego Yasub. A Vulgata translitera como Yasub.
O Targum de Jonatas Ben Uziel interpreta como Yasser Dalá Verhassub, e remanescente que não transgrediu, no aramaico, e que retornou, né? Remanescente que não transgrediu e que retornou. Isso é o nome de uma pessoa, tá? Aqui os textos bíblicos grego e latino omitem a primeira parte do nome. No Antigo Testamento, o nome foi transcrito como Et-Shear Yashub, Shear Yashub. O manuscrito é da primeira caverna de Qumran, registra a leitura Shear Yashub, que possui atestação pelo texto masorético. No Antigo Testamento é mantida na tradução a forma aportuguesada do nome, e é fornecido o significado do mesmo neste capítulo. Bom, então vejam só, como depende da escolha do tradutor, certo? A utilização, vou mostrar aqui, a utilização da palavra, do termo que ele quer colocar no texto, tá? Então aqui na Almeida, Revista e Atualizada, está escrito assim, Isaías 7:3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá ao encontro de Acais. Então, nessa tradução, o tradutor resolveu colocar o significado do nome, certo? Um resto volverá. Então, o nome da pessoa é Um Resto Volverá. Então, imagina aí você colocar o nome do teu filho, um resto volverá, chega aí. Um resto volverá, certo? Então, eu achei bem mais interessante a solução dada pelos tradutores da nova versão da Bíblia na linguagem de hoje, tá? Vou mostrar aqui. Vejam só, tem uma aqui novinha, rapaz. Eu vou até abrir, vejam só. Que privilégio, abrindo aqui, né? Bíblia de Estudo NTLH, tá? Novinha aqui, ó. Novinha, tô abrindo agora, vejam só. Essa Bíblia aqui é antiga. Tem anos que eu comprei, viu? Ó, tá zerada, como dizem. Então vamos lá em Isaías. Isaías 7:3, não é isso? Isaías 7:3. Vamos ver qual foi a solução aqui. Vejam só. Vá com o seu filho Shear Yashub encontrar-se com rei Acais, ok? E aí eles colocaram aqui o significado do nome em uma nota de rodapé. Shear Yashub em hebraico, esse nome quer dizer uns poucos voltarão, né? Então, Shear Yashub, né? Eles colocaram o nome original aqui. Foi uma decisão do tradutor. Mas isto aqui não corrompe o texto, certo? É uma decisão do tradutor em utilizar essa forma de se expressar, tá, pessoal? Então vamos aqui tirar o óculos de leitura. Esse óculos aqui é para ler letra bem pequena. Então, ele continua aqui. Isso aqui é um ensinamento bem interessante, tá? Portanto, as diferenças, como vimos nas versões bíblicas, vêm de como os linguistas escolhem traduzir expressões ou não, ou explicá-las em nota de rodapé, como fizeram aqui, né? Com o nome Shear Yashub, que é o filho de Isaías. Traduzir as expressões para a língua de chegada. Devido à vasta literatura clássica que foi escrita em grego, língua original do Novo Testamento, tem sido possível precisamente traduzir os pensamentos e palavras originais dos autores originais. Na verdade, as diferentes versões modernas atestam isto. Então ele vai dar um exemplo. Por exemplo, leia Romanos 6:23, versículo bastante conhecido na maioria das versões comuns, e observe a leve variação em como o versículo é escrito.
Mas a consistência em ideia e significado, ela permanece, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Almeida, Revista Corrigida, 2009. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é essa NTLH aqui, pessoal. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a NVT, Nova Versão Transformadora. Então, as versões diferem, certo? As palavras, mas o significado não muda. Você pode ver que não existe discordância entre as traduções. Elas dizem exatamente a mesma coisa, com uma leve diferença no uso das palavras. Resumindo, nem o tempo e nem a tradução corromperam as ideias e pensamentos expressos nos manuscritos originais bíblicos para esconder tais erros de nós hoje. Nós podemos saber que a Bíblia hoje acuradamente contém o que os autores de fato disseram há tempos atrás. A Bíblia é textualmente confiável. É importante perceber o que este estudo faz, o que ele não faz. Isto não prova que a Bíblia seja necessariamente a palavra de Deus, nem que ela é sequer verdadeira. Pode ser discutido, ao menos a partir da evidência apresentada aqui, que embora as ideias originais dos autores bíblicos foram acuradamente passadas a nós hoje, o que de fato não prova ou indica que estas ideias originais jamais estiveram certas para início de conversa, ou sequer que tais ideias são de Deus. Isto é verdade. Bom, mas aí é o seguinte, do ponto de vista estritamente, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, pessoal, do ponto de vista estritamente científico, né? Mas isso realmente ele está se colocando no lugar de um cético, né? E realmente essa argumentação, né, não prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para isso nós temos o testemunho interno da palavra, tá? Se você for estudar as profecias, né, as profecias relacionadas a Jesus, tá? Você vai ver que todas foram cumpridas, ok? As profecias relacionadas a Israel, né? A profecia que fala a respeito do retorno dos judeus à sua pátria, ok? Né? A restauração do hebraico, né? Tudo isso está aqui, tá? Nas escrituras. Então, do ponto de vista interno, a Bíblia ela é coerente com ela mesma. E temos aqui em 1 Timóteo que fala que toda a escritura, né, é inspirada por Deus. A própria Bíblia se refere, né, fala isso. Na verdade é 2 Timóteo 3,16, né? Fala justamente isso. Ela dá o testemunho interno. 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia não ensina, né, o ser humano a ser ruim, né? A fazer o mal, gostar disso, né? Certo? Mas o entendimento, aí ele vai falando, né? Mas o entendimento da confiabilidade textual bíblica fornece um ponto de partida a partir do qual se pode começar a investigar seriamente a Bíblia, para verificar se algumas dessas outras perguntas também podem ser respondidas, e se tornar informado em relação a qual é sua mensagem. A Bíblia reivindica que sua mensagem é uma bênção de Deus, ok? Foi isso que eu acabei de dizer, né? Ela ensina a pessoa a ser mais feliz, né? Então, olha aqui, né? Isso aqui é interessante, pessoal.
A Bíblia para os povos indígenas, né? Está aqui um índio, né, lendo. Esse homem está triste, está com a Bíblia na mão, né? Esse sujeito está triste. Olha aí. Essa pessoa aqui, olha essa foto aqui. Né? Esse sujeito tá morrendo tá morrendo. Tá triste. Não tá feliz aí com a Bíblia Sagrada na sua língua, na língua dele. Né? Tá aqui, ó. Né? Olha aí, a expressão de felicidade, né? É isso que a Bíblia faz, tá? Traz alegria ao coração do ser humano, tá? Não, mas se você prefere outra coisa, vai lá, rapaz, vai assistir a Rede Esgoto, tá? Tá? Ali eles só falam coisa boa, tá? Vai lá assistir, né? Seu espírito vai ficar alegre, você vai ficar feliz, né? Pronto para enfrentar as intempéries da vida, né? Com tudo aquilo de bom que esses caras ensinam, né? Não é verdade? Tá bom, então vai nessa. A Bíblia reivindica que sua mensagem é uma bênção de Deus. E se houver uma chance de que isto seja verdade, invista seu tempo aprendendo alguns dos acontecimentos importantes da Bíblia. Aí ele faz a propaganda do site aqui, né? Bom, mas a melhor coisa é você pegar a Bíblia e ler, meu amigo. Leia em oração, ok? Talvez vai ser bem útil. Talvez seja bem útil para você, ok? Fica a dica.